Fala galera, e aí galera? Chegamos ao final de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro de 2019. Chegamos ao final da 15ª rodada. E aí, o seu time, como é que está? Como foi seu time nessa rodada? Seu time foi bem? Seu time foi mal? Seu time se manteve na mesma posição? Vamos para os resultados desse final da 15ª rodada para vocês. Vamos lá, Fortaleza Internacional. O Fortaleza jogou dentro de casa, porém o Fortaleza vacilou. Vacilou, né? Porque o Fortaleza, quando o Rogério Ceni estava no Fortaleza, o Fortaleza era um pouco mais forte dentro de casa. Porém, né? Rogério Ceni saiu e o Fortaleza dentro de casa já não manteve a mesma pegada e acabou perdendo para o Inter de 1-0. Fortaleza 0, Internacional 1. Corinthians e Botafogo. Corinthians dentro da arena dificilmente consegue perder. E não foi diferente. Corinthians 2, Botafogo 0. Vasco e Flamengo, um grande clássico da rodada. O que dizer do Vasco e Flamengo? Olhando para cá, 4 para o Flamengo, 1 para o Vasco, parece que o Flamengo sobrou no jogo. Parece que simplesmente só o Flamengo que jogou. Porém, para quem assistiu o jogo, viu que não foi bem assim, exatamente dessa forma. Ainda porque o Vasco teve 2 pênaltis perdidos. Então, nessa história que aconteceu, o goleiro do Flamengo acabou defendendo 2 pênaltis. Com isso, né, Diego Alves está livre aí. A torcida possivelmente deve deixar ele um tempo sem pegar no pé, ainda porque a torcida já está pegando no pé de Diego Alves, chamando de frangueiro. Ainda porque, mas que vocês lembram daquele jogo contra o Bahia que ele entregou e entre outros e outros jogos que ele vem falhando. Ele não está sendo aquele goleiro seguro que o Flamengo tanto esperava de Diego Alves. Porém, né, nesse jogo contra o Vasco, ele conseguiu fechar o gol e ainda defendeu 2 penalidades. Não é à toa que é chamado o goleiro que defende pênaltis, né? Ele veio para o Flamengo com essa moral de ser goleiro e defender pênaltis, então mostrou nesse jogo contra o Vasco, né? Flamengo 4 e Vasco 1. Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. É um jogo em que o Atlético Paranaense conseguiu ganhar, né? Jogando de casa também. O Atlético Paranaense é difícil de ser batido jogando de casa. O Atlético Paranaense 1, Atlético Mineiro 0. Grêmio e Palmeiras. O Grêmio, né, jogando de casa, é difícil ser batido. Porém, o Grêmio tem um porém nessa questão. O Grêmio jogou com o time todo reserva. O Grêmio jogou com o time todo reserva. Acho que tinha apenas o lateral esquerdo que era titular. O resto tudo reserva. E o Palmeiras jogou com o time misto. O Palmeiras não conseguiu se impor, não conseguiu lutar pelos 3 pontos. Fez 1-0 e acabou deixando o Grêmio empatar. Então o Palmeiras, nessa rodada, perdeu a chance de bater e colar com o Santos. Que teria a possibilidade de encostar no Santos, porém deixou o Grêmio empatar 1-1. E aí, esse foi o resultado final desse jogo. Grêmio 1, Palmeiras também 1. Cruzeiro e Santos. A primeira rodada em que o Rogério Ceni sentou no banco como técnico do Cruzeiro e deu sorte. Cruzeiro 2, Santos 0. A segunda rodada em que o Santos, na segunda rodada seguida, em que o Santos não consegue ganhar. Conseguiu se manter ainda como líder, né? Se manter como líder ainda. Porém, o Santos só está declinando. Então, os times que estão chegando ali perto do Santos possivelmente deverão ultrapassar o Santos, talvez já nessa próxima rodada, porque o Santos está declinando, né? O Santos está caindo. Depois que chegou à liderança, começou a olhar para baixo e começou a ter saudade de estar lá embaixo. E aí começou a perder. O time bom, que é o Santos, tem um time bom, porém, né, já são 2 rodadas que não sabe o que é vencer. E isso complica porque o Campeonato Brasileirão ele é longo. Então, se o time começar a se perder,
né, ele será alcançado breve. São Paulo e Ceará. Um jogo em que marcou aí a estreia de Daniel Alves e Juan Fran. Dois laterais direitos, porém, Juan Fran jogou como lateral direito e Daniel Alves jogou no meio, né? Jogou como armador do São Paulo. E, né, o armador, o Daniel Alves, acabou fazendo um golaço, um gol muito bonito, né? Um gol de quem conhece, um gol de centroavante, um gol dentro da área, um gol de centroavante. E São Paulo acabou vencendo pelo placar de 1-0. São Paulo 1, Ceará 0. Fluminense e CSA. O Fluminense jogando dentro de casa, né? É um time que teria tudo para ganhar esse jogo, jogando dentro de casa contra o CSA. Um time que está lá embaixo, é o penúltimo na classificação. Porém, o Fluminense vacilou e o CSA acabou ganhando. CSA 1, Fluminense apenas 0. Fluminense 0. Bahia e Goiás. O Bahia bateu recorde. O recorde de ter um jogador suspenso menos de 1 minuto de jogo. Então o Bahia teve um jogador suspenso, o lateral esquerdo do Bahia foi expulso antes de 1 minuto de jogo. Então isso é um recorde, porém um recorde negativo. Fez a falta e aí já foi o vermelho direto. E o Bahia jogou contra o Goiás com um jogador a menos desde o início do jogo. Porém, o Bahia jogando de casa é difícil ser batido, mas dessa vez não conseguiu a vitória, mas também não perdeu. Bahia 1, Goiás também 1. Chapecoense e Avaí. Chapecoense é difícil ser batido também dentro de casa, na Arena Condá. A Chapecoense é difícil ser batida. Então a Chapecoense não foi diferente, né, jogando contra o Avaí, o Lanterninha, que até agora não ganhou de ninguém, e não foi nessa rodada que ganhou do Chapecoense, não. Chapecoense 1, Avaí 0. Vamos para os artilheiros. Quem são os artilheiros até o momento? Os artilheiros são Gabigol do Flamengo, tem aí 11 gols. Everaldo da Chapecoense, inclusive Everaldo fez um gol nessa rodada, o único gol da Chapecoense. Everaldo da Chapecoense está aí, segue em segundo com 8 gols, isolado em segundo com 8 gols. Thiago Galhardo do Ceará abre a lista aí em terceiro lugar com 7 gols. Em seguida vem aí Bruno Henrique do Flamengo, também com 7 gols. Eduardo Sacha do Santos com 7 gols. E Gilberto do Bahia com 7 gols também. E a tabela ficou dessa forma. Santos, né? O Santos, apesar das derrotas, o Santos ainda se mantém em primeiro lugar com 32 pontos. Porém, já no cangote do Santos, está chegando aí o Flamengo em segundo lugar com 30 pontos, sendo acompanhado, né, de perto, aí colado com o Flamengo, tem o Palmeiras, que também tem 30 pontos. Em quarto lugar, o Atlético Mineiro com 27 pontos. O São Paulo vem em quinto com 27, porém o São Paulo tem um jogo a menos, né, que o São Paulo vai jogar no meio de semana, e o São Paulo pode aí, de repente, ficar com essa vaga do Atlético Mineiro. O São Paulo está em quinto, pode chegar aí a quarto lugar com 30 pontos. Em sexto lugar, segue o Corinthians aí com 27 pontos. O sétimo colocado é o Internacional, que tem 24 pontos. O Atlético Paranaense chega aí em oitavo com 22 pontos. O Botafogo em nono, também com 22. Em décimo lugar está o Bahia com 21 pontos. Né? Em décimo primeiro temos o Ceará com 20 pontos. Em décimo segundo, Goiás com 18. O Grêmio chega em décimo terceiro aí também com 18 pontos. O Fortaleza em 14º com 17 pontos. O Vasco aparece aí em 15º com 17 pontos. O Cruzeiro, né? Cruzeiro tá aí fora da zona de rebaixamento, o Cruzeiro em 16º com 14 pontos. A Chapecoense é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Então a Chapecoense está em 17º com 13 pontos, um ponto só atrás do Cruzeiro, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Em 18º aparece o Fluminense com 12 pontos.
Situação feia para o Fluminense, um time bom, porém está na situação ruim. 19º CSA com 11 pontos e o Lanterninha, o Avaí, que até agora não ganhou de ninguém, tem apenas 6 pontos. Então, esses são os resultados, né? Essa tabela dessa 15ª rodada. Então, dê um like aí pra gente. A gente precisa muito desse like. Divulgue o vídeo com seus amigos, mostre para os seus amigos, né, que gostam de futebol. E a gente segue aí. Tchau pra vocês. Até a próxima rodada.